A doutora Fabiana, destacada promotora de justiça da esfera criminal, é a nossa convidada para a entrevista desta edição. Doutora, satisfação em recebê-la aqui para a nossa conversa. Recentemente, por iniciativa do Ministério Público de São Paulo, houve a coleta de material genético de um suspeito numa audiência de custódia. A primeira vez que isso ocorreu. Qual que é a importância dessa iniciativa, doutora? Veja, Cláudio, essa iniciativa tem como um principal percursor o Dr. Arthur Lemos, né, do Centro de Apoio Criminal. Ele, em conjunto com o Núcleo de Biologia Química do Instituto de Criminalística, em conjunto então com esse núcleo, o Dr. Arthur teve essa iniciativa, né, nos passou a ideia de se fazer a coleta na audiência de custódia. Foi escolhida a audiência de custódia por conta da existência de uma estrutura no fórum da Barra Funda, já disponível que possibilita a coleta e imediatamente a realização da audiência. Perfeito. Nós temos um posto do IML ao lado das salas de audiência, então o preso, a partir do consentimento dele, é encaminhado diretamente ao posto do IML e lá é feita a coleta. Certo. A grande importância no nosso entendimento dessa coleta é principalmente no auxílio da investigação, né? Com base na coleta é feita uma comparação com material, por exemplo, colhido da vítima num caso de crime sexual, ou então de vestígios colhidos no local do crime em casos de homicídio, por exemplo, ou em outros crimes. É feita então a comparação do perfil genético do preso com esse material colhido da vítima ou do local do crime. Perfeito. Uma outra finalidade também da coleta é para a alimentação do banco de dados de perfis genéticos. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, o nosso banco de dados tem aproximadamente 2.000 perfis genéticos, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um banco de dados com 17 milhões de perfis genéticos. A diferença é abissal. Então, estamos engatinhando ainda nesse assunto, né? Mas já foi possível, como você disse, essa primeira coleta num caso de crime de estupro de vulnerável, né? O preso já tinha um antecedente por crime sexual, então o promotor que participou da audiência fez o requerimento à juíza, a juíza deferiu, o preso consentiu e foi feita então a coleta ali mesmo no Fórum da Barra Funda. Aliás, doutora, essa coleta pode ser até utilizada em benefício do próprio suspeito, se não houver coincidência do material genético. Não, sim. Há casos que a própria defesa, no inquérito policial, faz esse requerimento, né? A questão é que na audiência de custódia, como se trata de prisão em flagrante, a autoria, os indícios da autoria já são bem fortes. Então, dificilmente a defesa, parte da defesa, esse requerimento da coleta de material. Perfeito. E também, hoje em dia, a orientação que a Defensoria tem feito ao preso é de não consentir com a coleta. Então, aí há um segundo procedimento, que é o da coleta indireta. Certo. O requerimento é feito para que no CDP seja feita a separação de roupas do preso, ou então a escova de dente, algum material despendido do corpo do preso para se fazer uma perícia indireta. Perfeito. Doutora, voltando à questão da audiência de custódia, né? A senhora acredita que esse tipo de iniciativa, colher o material genético, ou uma outra prioridade do Ministério Público de São Paulo, que é a questão dos acordos de não persecução penal, o Procurador-Geral defende que na própria audiência de custódia, né, isso já seja ali encaminhado
Essas medidas fariam com que a audiência de custódia fosse algo mais produtivo do que é hoje? Sim, com certeza. Hoje em dia, a audiência de custódia ela tem servido para três objetivos: o de verificação da legalidade da prisão, da necessidade da manutenção da prisão e da questão de agressão policial. Com a coleta de material genético e o acordo de persecução penal, a audiência de custódia teria mais finalidades, não é? Se bem que em relação ao acordo de persecução, essa iniciativa ainda precisa de uma discussão por conta de algumas particularidades da audiência de custódia. Eu vou falar um primeiro obstáculo que a gente vê e que pode ser resolvido a longo prazo é a questão da confissão detalhada. Né? A resolução do CNMP, que disciplina o acordo de não persecução, ela coloca como necessária para o acordo a confissão formal e circunstanciada do preso. E na audiência de custódia nós temos uma resolução do CNJ que impede ao juiz fazer questionamentos ao preso sobre o fato, né, com finalidade de produção de prova. Então, a gente precisa discutir melhor essa questão, inclusive uma alteração da resolução do CNJ, né, para que possamos conciliar, então, essa confissão detalhada com essa proibição do juiz de questionamento sobre o mérito do fato. Perfeito. Um outro problema também com relação aos antecedentes, na audiência de custódia, nós temos acesso apenas à folha de antecedentes, que muitas vezes é desatualizada, não tem informação completa sobre a situação do preso, e para o acordo de não persecução nós temos que ter certeza de que aquele preso não possui uma condenação definitiva anterior. Perfeito. Doutora, a senhora, como eu já disse aqui na nossa apresentação, atua na esfera criminal, né? A senhora acredita que hoje as provas materiais ou científicas estão se sobrepondo à prova testemunhal? Ou ambas as provas têm o mesmo peso, né, ali durante a investigação e já na fase judicial? Como é que a senhora encara essa questão, então, doutora? Cláudio, hoje em dia eu acredito que essas provas se complementam, mas eu imagino que a longo prazo a tendência seja a de prova pericial como essa, de perícia de material genético. Eu acredito que a longo prazo a tendência seja essas provas serem cada vez mais fortes na investigação. Né? A prova testemunhal ela é mais fácil de ser colhida. Né? É o depoimento de pessoas. A prova material, a prova técnica, ela depende de uma estrutura toda, principalmente da polícia. Sim. E hoje em dia a gente tem conhecimento da deficiência de estrutura, não é da polícia, então há dificuldade nessa coleta de prova material. Mas Só que ela tem uma força maior quando é apresentada em juízo. Tem uma força maior porque a prova testemunhal é uma descrição subjetiva do fato, né? Certo. E, portanto, a pessoa que dá o depoimento, ela tem toda uma ideologia, todo o psicológico dela influencia no depoimento. Certo. A prova técnica, a prova material é uma prova objetiva, né? Demonstra as circunstâncias do fato de forma objetiva. Perfeito. Daí a importância, né? Daí a importância do nosso tema aqui, o assunto que abriu a nossa entrevista, de se aproveitar a audiência de custódia, né? Já que ela é feita para se coletar prova material, né? E não ficar só na esfera da prova testemunhal. É uma pena que no interior e até na Grande São Paulo, as sedes de circunscrição não têm esse posto do IML à disposição imediata, como nós temos no Fórum da Barra Funda. Certo. Né? Então, acredito que deva ser
readequada a estrutura, né, nas sedes do interior e da Grande São Paulo, para que também seja possível a coleta do DNA também nas audiências de custódia em outros lugares. Com certeza. Doutora, infelizmente o nosso tempo é muito escasso, né? A entrevista passa rápido, né? Mas eu agradeço muito a sua disposição de ter vindo aqui conversar conosco. Eu tenho certeza que a conversa foi muito útil, não só para os seus colegas, mas também para todo o público que nos acompanha pelo YouTube, pela televisão, onde nosso programa é veiculado. Eu mais uma vez agradeço a senhora e deixo aqui as câmeras para a sua mensagem final, doutora. Eu que agradeço, Cláudio. Estamos à disposição no Fórum da Barra Funda, os colegas que tiverem interesse nesse assunto da coleta de material de DNA, estamos à disposição e muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutora, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.